Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje uma aula de química, tá? Frente A do livro 2, o primeiro capítulo, que é justamente sobre a definição e as características de um átomo. Então vamos agora aqui para o nosso material. E nosso material ele vem trazendo, falando principalmente da evolução dos modelos atômicos. Nós sabemos que existem alguns modelos bem típicos e característicos, né? O primeiro modelo que foi mais divulgado foi o modelo de Dalton, né? Onde ele dizia que o átomo ele era uma esfera rígida e indivisível. Depois, Thomson criou um modelo parecido com Dalton, chamado de pudim de passas. Né? Ele dizia que o átomo tinha um núcleo que era positivo e os elétrons negativos ficavam espalhados ao redor do núcleo. O modelo de Rutherford ele foi um marco para os modelos atômicos. Por quê? Porque foi a primeira vez que se citou a movimentação eletrônica. Então, a partir de Rutherford, a diferença que há entre os modelos atômicos é a movimentação dos elétrons. Rutherford dizia que o átomo ele possuía um núcleo maciço e positivo e que os elétrons giravam ao redor desse núcleo. Posteriormente, Bohr, certo? Ele também colocou o átomo como um centro negativo, o centro positivo, desculpa, mas os elétrons negativos, eles giravam sempre em torno de uma órbita quantizada, certo? O modelo de Sommerfeld é um modelo já mais atual, que se diferencia do de Bohr, por quê? Porque o de Sommerfeld diz que a órbita ela é elíptica, tá? Com novas órbitas elípticas. Além das circulares, nós também tínhamos as elípticas. E o modelo quântico atual é o modelo que diz que os elétrons eles se encontram em regiões e giram, né, em regiões chamadas de orbitais. Né? A nível de vestibular, quais são os principais modelos? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Geralmente são esses que são os mais cobrados. Tudo bem? Bom, mas quando a gente fala em átomo, a gente está falando da menor partícula que compõe, né, qualquer tipo de estrutura. O átomo ele é extremamente pequeno, tá? E ele é formado de duas regiões. A região central, que é a região do núcleo. Essa parte central do núcleo compreende duas partículas atômicas. Os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que possuem carga neutra. E a eletrosfera, que é justamente onde nós temos os elétrons com carga negativa. Professor, existem outras partículas atômicas? Existe, né? Subatômicas. Mas, obviamente, nesse capítulo, a gente vai trabalhar com as três principais partículas atômicas, que são prótons positivos, nêutrons sem carga e elétrons negativos. Como eu disse para vocês, o núcleo do átomo, né? O núcleo do átomo ele possui os prótons, que são positivos, e os elétrons e os nêutrons, que não possuem carga. A eletrosfera, certo? É onde nós vamos encontrar os elétrons com cargas negativas, certo? Essa é a divisão. Pessoal, num átomo eletricamente neutro, certo? Nós temos que o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Obviamente, como eles são cargas contrárias, para o átomo ser neutro, essas cargas elas têm que ser igualitárias na sua constituição para ele chegar ao zero. Tudo bem? Porém, em alguns momentos, alguns átomos, né, eles sofrem um desequilíbrio eletrônico, fazendo com que as partículas se tornem diferentemente em números. E todas as vezes que um átomo ganha ou perde carga, se tornando desequilibrado eletronicamente, nós chamamos esse átomo de íon. Então, os íons nada mais são do que átomos que ou perderam ou ganharam elétrons. Quando um átomo se desequilibra eletronicamente, é porque ele perdeu ou ele ganhou elétrons. Quando um átomo perde elétrons, nós vamos ter mais cargas positivas do que negativas. Então, ele é chamado de cátion, porque ele vai possuir cargas
positivas. Então, por exemplo, digamos aqui, ó, o cálcio, eu tenho 20 prótons e 20 elétrons. Se ele perder 2 elétrons, eu tenho 20 prótons e 18 elétrons. Então, ele fica com uma carga positiva de mais 2. Essa carga, ela pode ser monovalente quando é 1, bivalente quando é 2, trivalente quando é 3, ou tetravalente quando for 4. Então, quando um átomo perde elétrons, ele adquire carga positiva, certo? E ele é chamado de cátion. Ele passa a ser um íon, certo? Um íon catiônico ou um cátion, beleza? Se ele ganha elétrons, eu tenho cargas negativas, ou seja, eu tenho mais negativo do que positivo. Então, nós temos aqui, ó, cargas negativas, né? E ele é chamado de ânion. Esse íon, ele é chamado de ânion. Então, quando um átomo sofre desequilíbrio eletrônico, ele se torna um íon. Esse íon, se tiver carga positiva, ele é um cátion. Se tiver carga negativa, ele é um ânion. Ok? Beleza? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, pode me procurar lá no privado, tá bom? Ou no grupo. Bom, identidade de um átomo. Os átomos, eles possuem, né, de acordo com as partículas que nós acabamos de ver, eles possuem identificação, né, digamos assim, única. É como se fosse o RG, o CPF de uma pessoa. Essa identificação, ela parte inicialmente de uma característica conhecida como número atômico, né? Isso aqui, com certeza, está na memória de vocês, porque ele é uma base bem fundamental da química geral. O número atômico é representado pela letra Z e ele significa o número de prótons de um átomo, tá? Obviamente, num átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número atômico de um átomo, certo? Ele pode ser atribuído ao número de prótons, mas também pode ser atribuído ao número de elétrons. É representado pela letra Z, ok? A outra classificação atômica é o número de massa. O número de massa nada mais é do que a soma das partículas do núcleo do átomo. Então, o número de massa, que é representado pela letra A, ele nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons. Ou, também, o número de massa pode ser representado pela soma do número atômico mais o número de nêutrons. Tudo bem? Ok? Seguindo, a representação. Isso aqui é importante. Às vezes, alguns alunos se confundem. O número de massa, ele é sempre representado na parte superior do átomo, certo? E o número atômico é sempre representado na parte inferior do átomo. Não é comum nós termos a representação do número de nêutrons, mas quando ocorre essa representação, o número de nêutrons vai ser representado no meio do átomo, tá bom? Quando ocorrer. Beleza? Diante dessas identificações de número atômico e número de massa, nós temos aí átomos que compartilham algumas características em comuns. Então, esses átomos, eles recebem uma denominação única. Um exemplo, quando dois átomos têm o mesmo número atômico, ele é chamado de isótopos. Olha aqui, ó, um macetezinho para você aqui, ó. P de prótons. Isótopos, P de prótons, são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas, com certeza, possuem número de massa diferente. Um exemplo disso aqui, o isótopo radioativo do carbono 14. Certo? Então, nós temos átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou o mesmo número de elétrons, né, no caso, né, mas possuem um número de massas diferentes. São chamados de isótopos. Isóbaros, A. O A é de número de massa. Em latim, a massa é representada por A. Então, isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, porém,
número atômicos diferentes. Olha esse exemplo aqui embaixo. Ó. Isótonos, N nêutrons. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Para você achar o número de nêutrons de um átomo, você vai diminuir o número de massa do número atômico. Está aqui, ó. Número de nêutrons é número de massa menos o número atômico. Então, os átomos que possuem o mesmo número de nêutrons são chamados de isótomos. Ok, galera? E para a gente finalizar, isoeletrônicos. Bom, na maioria das vezes, as espécies isoeletrônicas não são formadas por átomos, são formadas por íons. E o que é uma espécie isoeletrônica? É aquela espécie que possui o mesmo número de elétrons. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesses dois exemplos que nós temos. Vou dar um zoom maior aqui para você entender, porque você pode ter um pouquinho de dificuldade. Então, veja só. Esse alumínio aqui, ele tem aqui, ó, número atômico 13. O número atômico não é o número de prótons, que não é igual ao número de elétrons. Então, nós temos 13 elétrons. Porém, ele perdeu 3, ó. Tá vendo a cargazinha aqui, ó? Mais 3. Por que eu sei que ele perdeu? Porque é positivo. E a quantidade são 3. Então, 13 menos 3 elétrons perdidos, 10. O magnésio, 12 elétrons no átomo, mas ele perdeu 2. Então, 12 menos 2, 10. O sódio, 11 elétrons no átomo, mas ele perdeu 1. 11 menos 1, 10. Então, esses 3 elementos aqui, eles são isoeletrônicos. Tá? Eles são isoeletrônicos. O mesmo exemplo desse aqui, ó, o flúor, no estado normal 9, mas ele ganhou 1, então ele tem 10. O oxigênio, estado normal 8, mas ele ganhou 2, então ele tem 10. O nitrogênio, estado normal 7, mas ele ganhou 3, então ele tem 10. Tudo bem? Ok? Então, isoeletrônicos geralmente são associados a íons e você tem que ter um pouco de cuidado, porque o número atômico é o número total, então você tem que ou diminuir ou acrescentar de acordo com a informação que ele vai ter aqui em cima, que ele pode ganhar elétrons ou perder. Ok, meninos? Beleza? Certinho? Finalizamos nossa aula, ela é bem curtinha mesmo, é igual briga de leitão, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me procurar, mas na sexta-feira, no dia que eu lançar essa aula, eu vou lançar desafios para vocês sobre isso. Beijão, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima!